Essa história tem apenas um relato, mas esse único relato foi o suficiente para destruir a vida de quem viveu. O que aconteceu aqui começou com uma simples conversa na internet e terminou com algo que a tecnologia não consegue explicar. Se você continuar assistindo, eu preciso que você faça uma coisa: não pause, não volte e, principalmente, não assista sozinho. Porque depois que isso começou, ninguém conseguiu desligar sem sentir que estava sendo observado. Se ainda quer continuar, tudo bem, mas não diga que eu não avisei. Eu conheci a Laura em um grupo online sobre fotografia analógica e desde o primeiro dia já havia algo nela que me fascinava. Sua escrita era poética, lenta, como se cada palavra carregasse um segredo antigo. Nós morávamos a quase 800 quilômetros um do outro, mas as conversas fluíam como se estivéssemos dividindo o mesmo ar. Ela me enviava fotos antigas, granuladas, sempre com tons frios e uma sensação de solidão molhada. Em muitas delas, havia uma figura desfocada ao fundo. Um homem, talvez. Mas ela nunca comentava. Com o tempo, nossa conexão se transformou em algo mais íntimo, intenso, quase viciante. Eu não sabia, mas ela já não pertencia completamente ao mundo dos vivos. A primeira coisa estranha aconteceu numa madrugada silenciosa. Enquanto conversávamos por chamada de áudio, a internet estava ruim. A voz dela cortava, distorcia e eu quase desliguei. Até ouvir outra voz. Era grave, arranhada, como alguém falando atrás dela com a boca encostada no telefone. Não era possível entender as palavras, mas o tom era ameaçador, hostil, quase possessivo. Perguntei quem estava no quarto e o silêncio que veio depois foi sufocante. Após longos 10 segundos, ela respondeu: "Não escuta mais?" Depois disso, a ligação caiu. No dia seguinte, Laura pediu desculpas e tentou tratar tudo como uma interferência comum. Mas eu não consegui ignorar a sensação de que algo estava olhando através daquela conexão. Os dias seguintes foram piores. Mensagens incompletas, ligações perdidas e fotos novas, cada vez mais estranhas. Em uma delas, Laura estava com o rosto metade coberto por sombra, mas metade de sua expressão parecia outra pessoa, como se duas identidades dividissem o mesmo corpo no instante do clique. Outra foto mostrava seu quarto completamente escuro, mas com 2 olhos brilhando no fundo. Eu perguntei se era algum animal. Ela apenas digitou. Não era. Mesmo com tudo isso, meu envolvimento só aumentava. Eu me pegava esperando por ela, imaginando seu cheiro, sua pele, sua presença. Era irracional, mas parecia inevitável. Uma noite, ela pediu algo estranho. "Antes de dormir, deixa o microfone aberto. Só quero ouvir sua respiração." Eu ri, achando que era apenas intimidade exagerada. Mas fiz. Acordei por volta das 3 da manhã com um som vindo do fone. Um sussurro contínuo. Laura não falava. Apenas respirava. Mas havia outra respiração junto, mais pesada, mais ritmada. Era como estar ouvindo um animal faminto farejando carne. Então essa segunda voz falou algo, mas não para mim, para ela. Ele já sente. "Você está quase pronta." Eu desliguei o celular tremendo, o coração descompassado, a garganta seca. Laura me mandou uma mensagem na mesma hora. Por que desligou? Nos dias seguintes, ela mudou. Seus textos ficaram curtos, agressivos, ciumentos. Como se alguém ditasse as palavras. Perguntava onde eu estava, com quem, o que fazia, mesmo sem termos nada oficialmente. Quando eu não respondia rápido, ela ligava repetidamente até o celular vibrar como um coração desesperado. Uma noite, ela mandou uma mensagem. "Você sabe que agora já não tem volta, né?" Eu senti a temperatura do ambiente cair, mesmo através da tela. Foi quando ela finalmente me contou. Antes de me conhecer, ela mantinha um romance online com outro homem, alguém obcecado. Eles nunca se encontraram pessoalmente, mas ele prometia que morreria por ela se fosse preciso. Os dois brigaram violentamente após ela tentar encerrá-lo. 3 dias depois, ele foi encontrado morto, em seu quarto, com o celular na mão, chamando ela. E desde então, ela dizia que nunca mais esteve realmente sozinha.
Laura contou que às vezes acordava com impressões digitais roxas no pescoço, como dedos apertando sua carne. Outras vezes, encontrava palavras riscadas na parede. Você é minha. Mas o pior eram as noites em que ela dizia ouvir seu nome sendo dito dentro do travesseiro. Como se algo estivesse enterrado ali, respirando. Ela começou a acreditar que o espírito dele estava preso a ela. Ou pior, vivendo através dela. E agora, ela afirmou com voz fria: ele quer você também. Eu tentei me afastar, bloqueei, silenciei, apaguei tudo. Mas Laura não sumiu. Ela apareceu em novas contas, novos números, novos perfis, como se a internet pertencesse a ela. Mensagens surgiam sem notificação, sem remetente, direto na tela. Não é ela quem está te procurando. Eu comecei a sonhar com o homem das fotos, mesmo sem nunca ter visto seu rosto claramente. No sonho, ele repetia a mesma frase: você chamou. E eu vim. Uma noite recebi um áudio de quase 6 minutos. Era apenas a respiração dele, só dele, ritmada, úmida, próxima demais. Mas perto do final, ouvi algo arranhando, como unhas em madeira. E então, uma palavra: cheguei. Meu corpo inteiro arrepiou como se dezenas de dedos gelados tocassem minha nuca. Eu derrubei o celular no chão, mas o áudio continuou. Mesmo após o aparelho desligar, comecei a perder o sono, o apetite, a sanidade. Eu sentia que alguém observava cada movimento, cada pensamento, cada hesitação. Reflexos no espelho mostravam sombras atrás de mim, mesmo quando estava sozinho. Pesadelos se confundiam com vigílias. E eu já não tinha certeza se estava acordado ou preso em algo maior. Foi então que Laura pediu para me ver pela câmera. Pela última vez, ela disse. Eu hesitei, mas atendi. Essa foi a pior decisão da minha vida. A câmera abriu lentamente, com interferência e ruídos estáticos, como uma gravação antiga. Laura estava ali, mas algo nela estava errado. Seu rosto estava mais pálido, olhos profundos, olheiras escuras como carvão molhado. Ela não piscava. Atrás dela, no breu, havia alguém ou algo imóvel. Uma silhueta de homem, apenas um contorno na escuridão, respirando como um animal. Ele está feliz que você finalmente está nos vendo, ela disse, com um sorriso lento e quebrado. A voz dela não era apenas dela. Havia 2 tons sobrepostos, como 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Ele não gosta quando você tenta fugir. A sombra atrás dela deu um passo. E eu pude ouvir o chão ranger, como se carregasse peso demais. A tela tremeu. A imagem distorceu como um rosto pressionando o vidro. Então, uma mão pálida apareceu no ombro dela. Dedos longos demais, finos demais. E ele falou: agora você pertence a nós. Eu tentei desligar, mas a tela não obedecia. Tentei arrancar o cabo, derrubar o computador. Nada respondia. A imagem cresceu, ampliando o rosto da sombra, até ocupar quase toda a tela. Ele não tinha olhos, apenas buracos escuros preenchidos por algo vivo e se movendo. Minha visão começou a falhar. Meus ouvidos uniam e a respiração dele se misturava com a minha. Laura ria, mas o som não vinha da boca. Vinha de algo atrás dela, algo antigo. Quando finalmente a conexão caiu, eu não estava mais sozinho no quarto. Eu sabia, sentia que algo estava ali, respirando atrás de mim. Demorei 5 minutos para ter coragem de olhar para trás. E quando olhei, não havia ninguém. Mas a câmera do computador continuava ligada, com a luz vermelha fixa e pulsante. E no reflexo do monitor, atrás do meu ombro, estava o mesmo rosto sem olhos, sorrindo. Desde aquela noite, nada voltou ao normal. Áudios chegam enquanto durmo, gravações da minha própria respiração, feitas em horários em que eu juro que estava dormindo. Fotos aparecem no meu celular, tiradas do meu quarto, de ângulos impossíveis. E em todas, sempre no canto, Laura observa, com o rosto vazio de expressão. Não importa quantos aparelhos eu troque, ele continua conectado, como se tivesse aprendido meu cheiro, meu nome. Eu encontrei um especialista em paranormalidade, e ele disse algo que me destruiu. Entidades assim não perseguem pessoas, elas escolhem. Segundo ele, a obsessão do morto não era por Laura, era pelo tipo de vínculo.
O tipo de amor distante, dependente, alimentado pela ausência. Eu fui apenas o próximo passo. Quanto mais você tenta resistir, mais ele prende, o especialista avisou. E eu já sinto que é tarde demais. Ultimamente, comecei a ouvir Laura dentro da minha mente. Mesmo sem celular, sem internet, sem conexão. Ela diz que está do outro lado agora e que a dor não existe mais. Mas que ele não quer só ela. Ele quer completar o círculo. Eu sinto uma presença constante, silenciosa, grudada à minha sombra. Sonho com corredores escuros, com respirações ao meu ouvido, com mãos segurando meu rosto. E toda manhã acordo com marcas roxas no pescoço, como dedos. 5 dedos. Não sei quanto tempo me resta antes de perder a consciência do que é real. Talvez já tenha perdido. Às vezes, me pego rindo sem motivo e percebo que não sou eu quem está rindo. Meus pensamentos estão ficando pesados, escuros, invasivos, como se alguém estivesse escrevendo dentro da minha mente. E a pior parte, eu sinto falta dela, mesmo sabendo que o amor dela nunca foi só dela. Se você está lendo isso, não procure por alguém pela tela. Não busque intimidade em vozes distantes, em amores remotos, em conexões invisíveis. Porque algumas delas não conectam pessoas, conectam mundos. E algumas presenças não aceitam ser esquecidas. Ontem à noite, ouvi novamente a voz dele atrás do meu ouvido. Agora falta pouco. E acho que hoje ele vai finalmente aparecer.